Oi, gente! Get ready with me pra faculdade. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Cara, o meu semestre da faculdade tá literalmente quase acabando. Gente, tipo, que bizarro. O nosso ano letivo aqui nos Estados Unidos, gente, começa em agosto, né? Então esse tá sendo o nosso fall semester. E aí, quando acabar, a gente começa o nosso spring semester em janeiro. Mas esse agora acaba, tipo assim, dia 11 de dezembro, por aí. Mas, tipo assim, por exemplo, minha última prova de química é agora segunda-feira. E aí a próxima prova que eu fazer vai ser, tipo assim, a prova final, sabe? Que é quando cai. Tipo assim, todas as matérias que eu aprendi vai cair na prova. Gente, hoje eu tenho minha faculdade, né? Às 11 da manhã e depois às 5 da tarde. Mas, tipo assim, hoje eu quero tentar ir na academia durante esse período que eu tenho, tipo, da faculdade, né? Entre meio-dia e 20 e 5 horas da tarde pra fazer costas. Porque a Beta, ela falou pra eu fazer costas sozinha. E hoje também é aniversário do meu irmão. Então hoje à noite a gente vai, tipo, pedir sushi e tal. Mas ainda vou no meu jump 6h45 da noite, entendeu? Então, mesmo se eu não for ir na academia, pelo menos eu vou fazer alguma coisa hoje, porque ontem eu não fui no jump. Gente, esse final de semana ficou, tipo assim, super geladinho aqui na Flórida, e aí agora já voltou ao normal. Tipo, está literalmente, nada mais, nada menos, uma temperatura de 80 lá fora. 80, nem sei quanto dá, tipo, em Celsius, mas é tipo assim, passando de 30, eu acho, por aí. Gente, cara, morar, tipo, a distância com o namorado às vezes é tão ruim, tipo, óbvio, é ruim toda hora. Mas tem vezes, por exemplo, tipo assim, a gente não sabe quando a gente vai se ver de novo, entendeu? Porque assim, por exemplo, esse final de semana, eu não vou conseguir ir pra lá porque eu tenho uma prova na segunda-feira. E aí, esse final de semana vai ser, tipo assim, o final de semana que eu vou focar em estudar, entendeu? Porque como a minha prova de química, aquela coisa que não tem como eu só aparecer lá, fazer a prova e depois rezar que eu fui bem. Tipo, não é aquela coisa que eu real preciso estudar. Então, eu vou passar a semana inteira estudando e o final de semana também. Então, tipo assim, eu não quero nem arriscar ir pra Orlando, entendeu? Porque, tipo assim, daí, se eu voltar no domingo, eu vou voltar cansada. Aí na segunda eu vou acordar tarde. Não vou conseguir, tipo, fazer as coisas que eu preciso fazer. Enfim, eu já sei. No próximo final de semana, no do dia 14, é até capaz do Enzo vir, mas vai depender muito se o time da faculdade dele for para o campeonato do Nationals, porque eles passaram... Não, eles foram agora pro Regionals, só que o Enzo estava machucado. Aí agora o Enzo acho que tá conseguindo jogar, não sei. Mas ele falou pra mim que o time dele, tipo, vai saber se eles passaram essa semana, eu não sei nem como. Mas aí é capaz dele vir pra cá, mas tem chances dele também não conseguir vir se ele tiver que ir para o Nationals, entendeu? E naquele final de semana também, eu não iria conseguir ir pra lá se ele for pro Nationals, né? Porque, óbvio, ele vai viajar para isso com o time. E aí teria o final de semana do dia 21, eu acho. Só que ele também não iria vir, porque daí na quarta-feira ele já vai vir, entendeu? Porque aqui, gente, o feriado de ação de graças, né, o Thanksgiving, é tipo assim, um feriado muito, muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Sendo que os high schools, tipo, todas as escolas ficam uma semana sem aula por conta, literalmente, desse feriado. Só que as faculdades, ao invés de começar, por exemplo, na segunda-feira, o feriado começa numa quarta-feira, entendeu? Então, você não tem a semana inteira off. Mas a minha faculdade, pelo menos, a gente para a nossa faculdade naquela quarta-feira, acho que é dia 20 e pouco. E aí a gente fica sem aula até dia 4 de dezembro. Mas a gente só fica sem aula até 4 de dezembro porque vai juntar junto com os nossos reading days, que na faculdade, os reading days, gente, é tipo, basicamente dias pra você estudar. Que daí a gente não tem aula, tipo, presencial nem nada, não tem aula nenhuma. E a gente usa esses dias pra estudar, porque daí quando a gente volta, a gente vai direto pras nossas provas finais. Então, é tipo assim, eles dão um tempinho pra gente meio que respirar assim, estudar.
sem ter que se preocupar de, tipo assim, aparecer na aula com dever, enfim. Eu acho bem legal. Gente, eu tô muito ansiosa também, porque essa semana de quarta-feira eu sempre tenho o meu laboratório de química, né? E laboratório é literalmente, tipo assim, uma das aulas mais chatas, porque, tipo assim, a gente não tem prova nem nada, é uma aula super fácil, entendeu? Tipo assim, você só tem que ir, porque se você não for, você ganha um 0 no laboratório, mas, tipo assim, é literalmente você vai, é uma aula que tá marcada, por exemplo, a minha das 9 até 11h50, então todos os laboratórios são quase 3 horas, e aí, tipo assim, tem laboratórios que são super fáceis, mas tem laboratórios que, tipo assim, demoram literalmente as 3 horas inteiras. E, tipo assim, é só uma classe bem chata, sabe? Porque, mano... Mas os laboratórios sempre acabam antes de todas as outras aulas, porque como não tem, tipo, aula final, enfim, a gente só tem que fazer 10 laboratórios no semestre. E aí amanhã é o nosso 10º laboratório. Amém, Senhor. E aí amanhã é a última semana. Essa é a última semana que eu tenho tendo aula de quarta-feira, porque daí semana que vem eu já não tenho aula de quarta-feira, então, tipo assim, minha rotina de quarta vai voltar ao normal, de eu ir pra academia cedo e não à noite. Porque na minha academia, gente, eu treino sempre, tipo assim, o horário com a minha personal, a gente faz uma aula em grupo com ela, e a aula dela é das, tipo, 8h30 até 11, não, até meio-dia. Só que, tipo assim, quando eu saio do laboratório, vai 10h40. Eu não tenho muito tempo pra treinar com ela. Até eu chegar lá já deu 11. Eu vou ter 1 hora pra treinar com ela. Aí dá, beleza. Mas, quando eu... Não, 11... Acaba às 11, não é até meio-dia nada. Quando eu chego lá, exatamente, quando a minha aula acaba 10h40, eu tenho quase nada de tempo com ela. Eu até estranhei que eu falei, nossa, 1 hora. Não. Então, o meu horário lá na minha academia, com a minha personal, é das 9 às 8h30, das 8h30 às 11, entendeu? Então, de quarta-feira, por conta do meu laboratório, é quase, tipo assim, impossível de eu ir. Mas tá quase acabando, gente. Amém. Vai dar tudo certo. Amanhã eu vou acordar, porque teve um laboratório que, tipo, eu não consegui acordar. Simplesmente meu alarme não tocou. Mas, graças a Deus, ele deixou eu refazer. Então, eu não vou ter que esperar o dia de, tipo, ter que refazer, entendeu? Ele deixou eu refazer mais cedo. Amém. Mas, enfim, gente, vou ir estudar. Depois eu vou treinar. Ai, coisas que ninguém pode fazer por nós, né? Os dois. Mas estamos prontas. Esse aqui é o lookinho de hoje. Beijos. Tchau.